Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Mano e eu sou o Bob e nós estamos viajando de bicicleta pelo Brasil. Nós já percorremos todo o estado de São Paulo e agora estamos percorrendo Minas Gerais. Nesse momento nós estamos pedalando pela Estrada Real. Hoje nós vamos sair aqui de Itamonte e o objetivo é chegar em Itaiandu. Bora comigo? Então monta aí na minha garupa. Eu achei que não fosse conseguir sair aqui de Itamonte hoje por causa da chuva. Quem viu o episódio anterior sabe que eu atravessei um rio. E eu dei muita sorte porque choveu muito essa noite, à noite e na madrugada. O nível do rio deve ter aumentado muito. Então ainda bem que eu passei ontem. Agora eu já tô livre. E aí, tá gostando de passear pela Estrada Real comigo? Então, pensa com carinho aí, se você não tiver inscrito ainda no canal, pensa com carinho aí você se inscrever, tá? Não vai custar nada pra você, é bem rapidinho e pra mim vai fazer uma diferença tremenda, vai me ajudar demais. E aí, se você quiser me ajudar ainda mais, basta você maratonar os vídeos que eu tenho aí no canal. Eu tenho duas listas aqui no meu canal, uma de São Paulo, os melhores destinos de São Paulo, e tem uma outra lista de Minas Gerais, tá bom? Nesse momento a gente está na Estrada Real, eu tô chegando em Itaiandu. Bora, Estrada Real! Uhul! Olha o que eu acabei de encontrar aqui. Uma granja. Não sei se você vai conseguir ver no vídeo, mas tem uma esteira. Os ovos estão correndo na esteira ali, ó. Muito legal. Eles vão saindo ali e cai na esteira e vai descendo. Após 9 quilômetros de estrada de terra, essa estrada aqui, ó, eu cheguei nessa aqui que tá calçada. Eu tenho que ir pra lá, ó. Bora acabar de chegar?
Agora são 11h20 da manhã, eu pedalei 11 quilômetros e cheguei aqui no centrinho de Itaiandu. Agora começar a missão de procurar onde faz o carimbo do passaporte e eu vou aproveitar e já vou almoçar por aqui. O carimbo já está resolvido. O carimbo eu fiz na prefeitura aqui da cidade. Agora eu vou voltar ali para o centro e vou procurar um lugar para almoçar. People doing things they hate just to fit in. I know it's easier to get along peacefully, but have you ever thought about you? Don't know why I keep on doing what I'm told to do, when the rules are made up by someone we never knew. Baby, wipe your tears and hear me out. We don't need someone to feel alright. Let's do the streets on a Monday. Let's call your exes and tell them they can join us too. Why always put it on money when you can get rich for trying to see the outside? Já fiz o carimbo, já almocei, agora partiu o Passa Quatro. Ó, para chegar em Passa Quatro, você vem por essa estrada aqui, ó, e ela vem o tempo todo cruzando com uma antiga estrada de ferro. Que pena que tá abandonada, né? E ela passava aqui nessa ponte aqui, ó. Aliás, eu vou confirmar, mas eu acho que o nome Passa Quatro tem a ver com o rio. Tem um rio que serpenteia a cidade. E quando as primeiras, como é que fala? Oh meu Deus, fugiu a palavra. Os homens que circulavam por aqui, né, trazendo mercadoria, levando gado, cavalo, essas coisas, os tropeiros. Eles tinham que atravessar 4 vezes o rio. Então por isso que chama Passa Quatro. Agora são 2 horas. Eu acabei de chegar em Passa Quatro. Eu vou procurar agora um lugar para ficar e depois procurar um lugar para fazer o carimbo do passaporte. Mais tarde a gente se fala. Agora começou a cair uma baita de uma chuva. Eu estou escondido aqui embaixo de uma marquise, esperando passar essa chuva para ver se eu consigo chegar num camping que tem aqui perto. Eu fucei e descobri um camping. E aí vou dar um pulinho lá para ver se eu consigo ficar por lá. Eu já cheguei aqui no camping. Na verdade, eu acabei ficando numa casa que eles têm aqui. Porque o que aconteceu foi o seguinte, eu saí lá de Passa Quatro, debaixo de chuva, voltei 3 quilômetros a estrada real, porque eu passei por aqui. Então eu tive que voltar e debaixo de chuva, cheguei aqui, a previsão é chover direto, sem parar agora. Dá até para ver lá fora, tá tudo molhado. E aí eu conversei com a proprietária aqui, ela estava com essa casa aqui parada, ela me alugou o quarto, né? Aí eu acabei ficando com a casa, ela fez um preço bom para mim, então eu vou dormir aqui dentro hoje, não vou precisar montar barraca.
E a bagunça está instalada porque ela não esperava, né? Então a casa está um pouco assim, não vou dizer suja, mas também não está limpa, né? Ela não esperava ninguém, então a casa tá do jeito que o último passou por aqui. Mas não tem problema, eu até prefiro do que ficar lá fora, debaixo de chuva, dentro da barraca, sem ter como fazer nada. Aqui pelo menos eu tenho a cozinha, tem geladeira, tem o banheiro que eu já tomei meu banho, tem a cama ali. Então, até mais tarde. Bom dia, bom dia! Deixa eu fazer uma atualização então. Eu vim para esse camping aqui, vou mostrar um pouquinho para vocês. E choveu ontem muito forte, a parte da tarde, à noite, ainda continua chovendo, mas diminuiu, né? Então eu vou sair para pedalar mesmo assim. Então esse aqui é o camping que eu fiquei. Eu não lembro o nome dele agora, mas depois eu coloco aí na tela para vocês. Eu fiquei, na verdade eu não fiquei acampado, eu fiquei nessa casa aqui, ó. A proprietária me cedeu o quarto da casa. E eu paguei um pouquinho a mais do valor do camping para não ter que guardar as coisas tudo molhada hoje, porque a gente sabia que ia chover direto, né? Então é isso, uma pena que estou passando por Passa Quatro e essa chuva não vai passar. Então não adianta eu querer protelar a saída minha ou mostrar as coisas, porque vai ficar chovendo. A previsão é uma semana de chuva direto. Então eu vou montar minhas coisas na bicicleta agora. A bicicleta tá ali, ó. Eu vou montar os alforjes e vou passar por... Eu tô antes de Passa Quatro, então eu vou passar em Passa Quatro de novo. Vou dar uma olhadinha nas ruas lá. E eu tenho que seguir hoje para Vila Embaú. Então, se você quiser acompanhar essa jornada aí, monta na minha garupa. Bora conhecer a antiga estação de trem. Aqui tem um passeio de Maria Fumaça que sai dessa estação aqui e vai até a estação Fulgêncio lá na frente. Eu acho que nós vamos passar por ela. E só funciona final de semana e feriados. Sou fascinado com a estação de trem.
Eu acho que essa aqui é a terceira passagem do rio. Lá atrás eu passei por uma, depois eu passei por uma que é bem simplesinha, construção moderna, aí eu não considerei. Então, ou essa aqui é a segunda ou é a terceira. Depois de 12 quilômetros, eu vim serpenteando esse rio que vocês acabaram de ver. A estrada vem serpenteando ele e a estrada de ferro também vem serpenteando. Aí a estrada real fez eu atravessar uma ponte, subir essa puta subidona aqui. E agora eu tenho que pegar essa estrada aqui e lá na frente eu vou sair dela, vou voltar para a estrada real de novo. Ó, eu acho o seguinte, saindo lá de Passa Quatro, a Maré Fumaça ela vem por aqui, ela vai percorrer aproximadamente uns 10 quilômetros mais ou menos, e aí ela vai chegar aqui, ó, nessa estação, Coronel Fulgêncio. Aqui, ó, tem o resto de um girador. Aqui, antigamente, eu acho que a locomotiva entrava aqui, aí ela virava, ela era girada para poder voltar para lá. Porque após o túnel não tem mais trilho. Nós vamos ver lá o túnel. Aliás, tem uma história fantástica esse túnel. E aí ele tinha que virar aqui e retornar. Esse túnel que a gente vai ver lá na frente, ele é a divisa de estado entre Minas Gerais e São Paulo. Ó, aqui tem uma pedra escrito Minas Gerais, 1964. Vamos ver lá do outro lado. Então chegamos aqui na entrada do túnel. Eu vou atravessar ele, só que como lá é muito escuro eu não vou filmar só lá do outro lado. Chegamos do outro lado do túnel. Aqui já é São Paulo. Engraçado, não tem nenhum marco aqui. Mas eles estão construindo uma estrutura ali, ó. Provavelmente eles vão fazer uma lanchonete, alguma coisa ali. Ó, deixa eu falar uma coisa. O túnel, ele é longo, ele tem mais de 1 quilômetro, eu acredito. É extremamente frio lá dentro, mas muito frio mesmo. Eu vou tentar gravar agora na volta, eu vou tentar gravar alguma coisa lá dentro. Vamos ver se eu consigo. Bom, o que tem de interessante aqui na história desse túnel? Esse túnel aqui é conhecido como Túnel da Mantiqueira. Foi aqui que paulistas e mineiros travaram uma batalha em 32. A Guerra de 32, esse local aqui foi palco da luta entre mineiros e paulistas. Então, tem muita história aqui dentro. Quando eu estava atravessando lá dentro do túnel no escuro, só com as luzes da lanterna, dá uma sensação estranha, porque tem um vento canalizado, né? Então fica fazendo um barulho, dá uma sensação estranha de, sei lá. Ah, pera aí, eu acho que tem um marco ali. Acho que eu vi, vamos lá dar uma olhada. Tá aqui o marco, ó. São Paulo, 20/5/1964. E aí eles estão fazendo uma estrutura aqui, ó. Bom, eu vou atravessar de volta rápido, porque a bicicleta ficou lá do outro lado, sozinha. E eu não sei o que pode acontecer, né?
tem uma coisa que eu não estou entendendo. Eu vim pensando isso dentro do túnel. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Dos dois lados, a data é 1964. Então eu quero entender que o túnel foi construído em 1964. Se ele foi construído em 1964, como é que foi aqui o palco da Guerra de 32? Só se aconteceu a guerra nesse local aqui, porque era divisa de estado, né? E não existia o túnel ainda. Aí eu consigo entender. Mas as pessoas dizem que o túnel foi palco dessa... E aí eu fiquei pensando, falei, mas peraí, as datas não estão batendo. Se alguém souber, coloca aí nos comentários pra mim aí. Lá atrás, eu saí da estrada de terra, entrei no asfalto, lá onde tá aquela casinha amarela lá, ó. E agora, divisa de estado, São Paulo, Minas, tá um vento, mais ou menos, provavelmente o áudio vai ficar ruim por causa disso. Nossa, parece que vai vir uma tempestade aí, feio o negócio, viu? Naquela placa lá em cima de divisa de estado, do lado esquerdo tem um totem da Estrada Real. Então você desce a serra por dentro da mata aqui, tem uma estrada de terra, né? Aí você chega nesse totem aqui, ó, e aí encontra esse asfalto aqui, ó. Continua descendo aqui sentido Vale... Ah, esqueci o nome agora, eu coloco aí na tela, esqueci o nome agora. Mas vamos embora, vamos que vamos. E eu acabei de deixar o asfalto ali, ó, e peguei essa estrada aqui, ó. Bora ver o que tem aí pra frente? Eu cheguei aqui na Vila Embaú
e não faz carimbo aqui no... Aliás, faz o carimbo, mas é nos Correios e a porta do lugar lá tá trancada. A pessoa responsável foi para outra cidade, trancou a porta, não tem como pegar o carimbo. Então eu fiz só o carimbo eletrônico e vou seguir agora para Cachoeira Paulista. Saindo lá de Vila Imbaú, a gente vem por essa estrada aqui, ó. Aí encontra essa aqui, tem que ir pra lá, ó. Eu tava pesquisando aqui no aplicativo da Estrada Real, achei estranho, porque tem o carimbo de Cachoeira Paulista, só que a Estrada Real não passa em Cachoeira Paulista. E eu achei estranho isso, falei, caramba, tem o carimbo, mas ele não passa na cidade? Coisa estranha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou para Cachoeira Paulista, vou arrumar um lugar lá para passar a noite por lá, e amanhã eu continuo a viagem, porque hoje eu já pedalei 44 quilômetros. Tá doído. Cheguei em Cachoeira Paulista. Agora é a saga de sempre, né? Procurar um lugar para passar a noite e aonde faz o carimbo da Estrada Real. Deixa eu fazer uma atualização aqui. Eu cheguei aqui em Cachoeira Paulista e já fui para a missão de encontrar onde faz o carimbo e um lugar para ficar, né? Tive dificuldade para encontrar os dois. O carimbo eu não encontrei até agora. Me falaram que seria na Casa da Cultura, mas a Casa da Cultura estava fechada. E hoje é sexta-feira, então amanhã não abre. A minha esperança é encontrar o CAT, né? Se tiver CAT, tem que ter CAT aqui, porque a cidade aqui, eu não sabia, mas a Canção Nova é daqui. Então toda aquela estrutura da Canção Nova tem aqui na cidade. Então eu acredito que fim de semana deve vir muito turista para cá. E aí o que acontece? E além disso, eu passei tô passando ainda, né? Um baita de um estresse. Porque como eu não consegui encontrar lugar para ficar, eu parti para o Airbnb. Só que o que aconteceu? Eu reservei a casa, fiz o Pix, logo em seguida o proprietário, o anfitrião, me mandou uma mensagem dizendo que a casa estava indisponível. E até agora o Airbnb não me fez o estorno do dinheiro. Então eu estou numa briga aqui para conseguir esse estorno. Eles querem estornar parcial, sendo que não é culpa minha, né? Foi o anfitrião que fez uma caca. E eu estou passando por esse estresse agora. E olha que céu lindo. Então o que acontece? Acabei que tive que entrar num hotelzinho que eu não queria pagar o valor, que não vale o valor que eles estão cobrando, mas eu não tinha mais opção, já estava começando a escurecer, querendo escurecer, então eu falei, não, eu não conheço a cidade, não adianta eu ficar andando de bicicleta para cima e para baixo, que vai acabar sendo pior, né? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se você tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu respondo para você, tá bom? Até o próximo vídeo.